Quer dizer, a cultura americana é muito, muito rica. Ela é tão rica, tão rica, tão rica, que você pode viver dela o resto da sua vida, se você nunca se interessar por nada que passou de fora. Aqui é difícil você encontrar uma pessoa, vamos dizer, que fale uma língua estrangeira. Mesmo quando aprender, você não se interessa por ela. E a ideia mesmo que tem é que existe uma força agente que é os Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem tudo. Então, a ação estrangeira sobre o resto do mundo e sobre os próprios Estados Unidos é passada ou despercebida, passada como um detalhe irrelevante. Então, quando você observa, como por exemplo, eu observei, que ideias, opiniões que foram injetadas aqui nos anos 50 pela KGB, com o tempo se tornaram a opinião dominante da grande mídia. Mas a influência da KGB foi devastadora. Ela praticamente mudou a cabeça da classe jornalística aqui. Mas se você disser isso para o americano, ele pensa que você está louco. Então, de certo modo, o próprio orgulho nacional americano torna os camaradas cegos para a ação das outras nações, né? Eu já ressaltei 1000 vezes porque nunca existiu uma organização do tamanho da KGB. É um negócio muito poderoso. E se você pegar uma firma de comunicações americana, do New York Times, comparado com a KGB é tiga de galinha. Se você pegar a grande mídia americana inteira, comparado com a KGB não é nada. A KGB tem um orçamento ilimitado e secreto, nem o parlamento soviético podia discutir o orçamento da KGB. Então, quanto dinheiro tinha na KGB? É ilimitado, não dá para saber. Então quer dizer que as operações deles, por exemplo, o que eles chamam de medidas ativas, né, que é de você, por exemplo, de moldar a opinião pública de um outro país, através de milhares de agentes de influência absolutamente insuspeitos, nenhum deles comunista, é um negócio brutal. Então, quer dizer, como influência ativa e permanente na formação da opinião mundial, só existe uma, KGB. O resto é tudo picado, temporário, impermanente. E esses caras daqui não têm a menor ideia. E como é que está funcionando a KGB hoje? Eu sei que é o seguinte, ninguém foi demitido da KGB. A KGB continua do mesmo tamanho. Agora mudou de nome, chama FSB. E daí? Ela já mudou de nome 20 vezes. Chamava Tcheca, depois chamava NKVD, etc. Mudou de nome mais uma vez. Isso foi tudo o que aconteceu. O que eles estão fazendo exatamente? Falam, não dá para saber. Agora dá para saber o que eles fizeram em outras épocas. Através da abertura, os arquivos da KGB não foram abertos, foram fechados. O que foi aberto foi o arquivo do Partido Comunista. Então, indiretamente, dá para você saber muita coisa que a KGB fez. Tá certo? Mesmo assim, o que se pegou até hoje é quase nada. Mas só para você dar uma ideia, o Vladimir Bukovsky mostra ali que toda a imprensa de centro-esquerda europeia, durante mais de 10 anos, foi tudo financiado pela KGB. E os europeus acreditando que aquilo é sua opinião nacional. Que houve nacional nada, foi o russo que mandou vocês pensar assim, pô. Chegaram lá, compraram todo mundo, soltaram propina para todo mundo e pronto, acabou. E aqui foi a mesma coisa. Dá para saber o que eles fizeram nos anos 50, tá certo? E por aí você, extrapolando, por comparação, você imagina o que eles continuaram fazendo nas décadas seguintes. Tá certo? E esse pessoal, Alex Jones e Tarpley, tem uma visão completamente ideologizada da coisa, que para eles só existe assim, existe a nova ordem mundial que é americana. E o resto são apenas, vamos dizer, fantoches acionados no cenário do mundo pela ação americana. Falando isso é absolutamente falso. Agora tem muita gente que pensa assim. Então, é claro que, veja, a situação do mundo de hoje é um negócio tão complexo, não foi feito para qualquer Alex Jones, para qualquer Tarpley, tá entendendo? Bicho, para estudar essa coisa, para ter esse tipo de informação que eu estou dando para vocês. Vocês, daqui 10 anos, vocês vão estar habilitados para entender tudo que acontece no cenário político mundial, mas por enquanto não dá. Quer dizer, eu fico, assim, consternado de ver as pessoas, vamos dizer, que com aquela sua formaçãozinha, estudei ciência política, estudei sociologia, tá? Acha que vai entender alguma coisa e fala, meu Deus do céu. Por exemplo, você pega somente a tradição marxista, você pega o livro do Kolakowski, Correntes Principais do Marxismo, é um negócio de 3 volumes. Eu digo, mas escuta, mas só essa tradição é um mundo, um universo inteiro de coisa. Como, vamos dizer, com uma linguagem própria, com códigos de mais ou menos implícitos, né? É um mundo difícil de você penetrar. Agora, você pega uma outra linha de investigações, né, que é socialismo e organizações ocultistas. E que se você estudar a vida estudando marxismo, passar a vida estudando marxismo, você nunca vai saber disso. Agora, se você estudar isso, se você conhecer o marxismo, você também não vai entender. Esta linha, de ocultismo e socialismo, como ocultismo e ciência moderna, é uma coisa que surgiu no interesse acadêmico muito recentemente. E você vê os estudiosos, às vezes, chegando no assunto sem ter as categorias. Por quê? Porque o horizonte deles é uma comunidade acadêmica. Então eu digo, não dá, eles vão entender até um certo ponto, passando daí não vão entender. Por exemplo, ainda tem gente que acredita, aqui está cheio de gente que acredita, naquele trecho do Tocqueville, Alexis de Tocqueville, na Democracia na América, onde ele fala da tradição das revoluções, e ele diz, a base das revoluções é o ideal da democracia. Eu tenho uma escuta, mas se o ideal das revoluções é o ideal da democracia, como é que elas criaram as piores ditaduras de todos os tempos? Foi um equívoco. E em suma,
A ideia de democracia não tem nada a ver com as revoluções. A revolução é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com isso. Hoje eu entendo que o processo revolucionário pouco tem a ver com a natureza das propostas políticas que ele apresenta. Ele é um fenômeno, certo, de ordem estrutural, de ordem cognitiva, tá entendendo? Que você pode trocar as propostas políticas mil vezes. Você pode fazer proposta democrática, socialista, fascista, anarquista, nacionalista, o que você quiser. Mas o pessoal acredita que é possível você entender, por exemplo, as revoluções, estudando-as do ponto de vista das suas ideologias e das suas propostas políticas. Não é possível. Não é possível. Eu mesmo acreditei nisso muito tempo.